Olá, mamães! O meu nome é Deise, eu sou educadora de mães e eu uni a minha formação com o fato de ser mãe de 3 crianças lindas para descomplicar a maternidade para você. O meu objetivo, o meu foco é o bem-estar materno. Então vamos comigo. Se você ainda não me conhece, procura lá no Instagram, @educando.mães. E segue, curte, compartilha e divide comigo a sua dificuldade. Eu vou adorar poder te ajudar. Há algumas semanas atrás, eu conversei com vocês sobre ninho vazio, aquela sensação de solidão que a mãe sente quando os filhos crescem e vão viver as suas próprias vidas. Hoje, o assunto é bem diferente, na verdade é o oposto. É quando a casa não se esvazia. Então, hoje a gente vai conversar sobre ninho cheio. É quando os filhos crescem, mas nunca saem de casa. Ou saem, mas depois do divórcio voltam para casa. Ou tem aqueles filhos também que têm as suas casas, são casados, mas marcam ponto na casa da mãe todos os dias. Ou precisam que a mãe cuide dos próprios filhos, ou seja, dos netos, enquanto eles trabalham. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mamães, mas eu quero fazer um parênteses assim gigante aqui para dizer para vocês que a forma como as pessoas se relacionam com as mesmas circunstâncias às vezes é super diferente, porque a gente está falando de gente. Então existem exemplos desses, onde a relação é absolutamente saudável e outros que não. Existe uma infinidade de possibilidades aí nesse campo, tá? Então não se desesperem se vocês se sentiram assim incluídas em algum desses exemplos e na verdade para vocês está tudo bem. Aqui eu vou abordar situações de extremo desconforto. Então, se você tá feliz aí com a vida que você tá levando, com a casa cheia, tudo bem, tá tudo certo, você segue o seu baile aí, a sua vida do jeitinho que você já tá levando, ok? Esse vídeo é para quem está em crise com a casa sempre cheia, tá? Gente, eu não recebi só um relato, não. Eu recebi 3 relatos de 3 mães, hoje já avós, que se sentem sobrecarregadas com os cuidados que elas precisam ter e oferecer aos netos 100% do tempo. 2 dessas vovós, elas cuidam das crianças para que os pais possam trabalhar. Uma delas fica sobrecarregada porque os pais têm muitos eventos sociais, passeios e afins. Tem também o caso de uma outra avó que recebeu a filha depois do divórcio com mais 2 crianças de quebra e que não encontra mais espaço na casa dela e na vida dela para ela mesma. Uma outra com 2 filhos adultos, independentes financeiramente, mas que ao invés de irem embora, na verdade trazem as namoradas ali para dentro daquele espaço para conviver todo mundo junto. Gente, sem brincadeira, eu ficaria horas aqui contando para vocês vários casos, vários relatos que eu já recebi sobre ninho cheio, mas eu acho que isso não vai ser muito produtivo, então a gente vai partir agora para os porquês. Por que desse ninho cheio? A primeira coisa que você tem que entender é que o ciclo da vida realmente não é bem esse, sabe? Você fez a sua parte, você já criou os seus filhos e querer paz nessa fase da vida não é problema nenhum, não significa falta de amor. Um belo dia, seus filhos te apresentam uma demanda deles e você atende amorosamente, porque que mal teria de você ajudar os seus filhos que você tanto ama? E é claro que você pode ajudar, né? Ajudar quando é voluntário, quando é eventual, é uma coisa maravilhosa. O problema é quando se torna obrigação e você deixa de viver a própria vida para atender as demandas dos seus filhos. Você adoraria viajar com uma amiga, fazer exercício físico todos os dias ou simplesmente não cozinhar diariamente, mas você se sente impedida pelo compromisso que você assumiu com eles. E aí, você se sente envergonhada por causa desses sentimentos e fica acreditando que isso é egoísmo, não consegue falar isso para os seus filhos. A verdade é que a gente cria uma expectativa, a gente deseja filhos criados, bem-sucedidos, organizados emocionalmente, independentes. E aí que o nosso descanso nunca chega. Então hoje eu quero propor às mamães que estão com o ninho cheio uma reflexão. Vamos lá? O primeiro ponto é identifique
os seus porquês. Por que você se sujeita? Você se sente dependente emocional, financeiramente falando? Você está tentando suprir alguma falta dos seus filhos com relação ao passado, à infância dele? Medo de ficar sozinha, medo de ser julgada uma pessoa má, sem amor? Tá tentando minimizar as dores dos seus netos por terem pais ausentes por causa do trabalho? Ou pais mesmo irresponsáveis que não assumiram, não entenderam ainda o que significa ser pai, ser mãe? São tantas possibilidades e só você pode responder essa questão. Só você pode encontrar essa resposta e conhecer esses porquês ajuda muito a resolver isso dentro de você. Agora a gente vai pensar nas soluções práticas. Eu sei que de uma hora para outra você não vai conseguir resolver isso. Não precisa ser drástica, você pode ir aos pouquinhos. Então vamos pensar como que a gente pode solucionar isso aí. A primeira dica é: encontre espaço para você na sua própria vida. Por exemplo, agenda uma viagem e avisa para os filhos que eles precisam se organizar, porque naquele período específico não vão poder contar com a sua ajuda. Por mais difícil que seja, converse com eles sobre como você se sente. Talvez a solução seja muito mais simples do que você imagina. Se o problema não for dinheiro, no caso de vocês, por exemplo, é possível que vocês possam contratar alguém para te ajudar com as tarefas domésticas e isso te alivie bastante. A terceira dica é: reduza os compromissos com a família aos poucos. Eu vou dar um exemplo prático. Você pode dizer hoje que a partir do mês que vem você vai precisar de 2 tardes livres, ou porque quer fazer um curso, ou porque precisa se exercitar por conta da saúde, por exemplo. E desde que eles mesmos pensem na solução para isso aí essa mudança que vai acontecer na família. Quarto ponto é super importante. A gente, como mãe, sempre se preocupa com o nosso filho. E talvez você esteja pensando que você está contribuindo, ajudando o seu filho de alguma maneira. Eu quero que você pense hoje se essa ação sua, essa atitude sua de cuidar e de receber o filho todos os dias em casa, ou de assumir as responsabilidades dele, está contribuindo ou atrapalhando o amadurecimento dele e o crescimento dele. E no quinto ponto a gente vai pensar nessa criança no meio disso tudo. Eu quero que você compreenda que quando os papéis familiares estão desconectados, isso pode atrapalhar demais o crescimento, o amadurecimento emocional dessa criança, trazendo confusão, e você só vai perceber isso lá no futuro. Então precisa pensar nisso também. Sexto e último ponto para terminar esse papo aqui sobre ninho cheio é que você precisa saber que exercer o papel de vovó sem tantas obrigações é muito mais gostoso e faz um bem danado para a família inteira. Agora eu quero me dirigir às mamães de crianças pequenas, assim como eu. Eu sei, eu entendo, a vida é corrida, a maioria de nós trabalha, quer cuidar dos filhos, tem a casa, são tantos afazeres, mas eu quero que você pense na sua mãe como alguém que já cumpriu aquilo que ela precisava cumprir e que você seja mais empático com a situação dela e que não seja essa filha abusadora que eu descrevi aqui, tá bom? E se você curtiu esse papo, gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, isso ajuda demais no meu trabalho. Eu conto com vocês. Obrigada!